Bem-vindos, amigos, ao canal da Escatologia Pós-Tribulacionista RB, que significa Revelação Bíblica. Afinal de contas, o Apocalipse é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, dada à sua igreja. Olá, graça e paz, da parte do Deus Pai e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala nesta oportunidade é o escatologista Jaime Dias da Silva, de Curitiba, Paraná. Mas antes de iniciarmos este estudo inédito, gostaria que os amigos contribuíssem com o seu like, inscrevessem no canal e acessassem o sininho para nos ajudar. Para o vídeo não ficar longo e cansativo, editamos este tema em duas partes. Para que o amigo possa entender melhor esse assunto, sugerimos que assista também a sua segunda parte. Então, sem maiores delongas, vamos ao tema proposto. Quantos céus existem? Para nós entendermos amplamente este tema, primeiro faz-se necessário conhecer dois principais pontos bíblicos. Primeiro ponto, em se tratando da palavra de Deus, que é espiritual, extremamente detalhista, temos que considerar que um S a mais numa mensagem faz uma grande diferença. Conforme Paulo explicou isso em Gálatas 3,16, que as promessas foram feitas à sua posteridade, que é o Cristo, no singular, e não às suas posteridades, como dizendo, se tratando de várias, no plural. Então, um S na mensagem de Paulo ele fez uma grande diferença. Paralelo a este mesmo assunto, quando o texto se refere a céu, um só, que é no singular, ou quando o texto refere-se a céus, que representa dois ou mais, que é no plural. Segundo ponto, temos que entender também que Deus, na sua infinita sabedoria, sempre ocultou parte das suas mensagens dadas aos seus profetas, conforme está lá em Deuteronômio 29:29, que diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre. Assim, no caso do tema céus, o máximo que a letra bíblica nos revela diretamente é que há apenas 3 céus. Sendo que o primeiro, que é o nosso céu atmosférico, mais o segundo céu, que é o astronômico, o das galáxias, e o terceiro céu, que é o paraíso, também chamado de seio de Abraão, Lucas 16:22, aonde o apóstolo Paulo foi arrebatado em espírito, 2 Coríntios 12, de 1 a 3. Todavia, conforme já dissemos, há também o outro lado oculto das Escrituras para ser manifestado através da revelação da letra do Evangelho, conforme as promessas feitas em Jeremias 33:3, onde o Senhor disse pela boca do seu profeta: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E também está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, 9, que diz assim: as coisas que o olho não viram, e o ouvido não ouviram, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Muito bem, depois de conhecer essas duas importantes chaves bíblicas, podemos discorrer tranquilamente o tema proposto. Por um lado, a Escritura diz que Enoque e Elias foram arrebatados para o céu, conforme está escrito. E andou Enoque com Deus, e não ouviu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5:24. O segundo texto está escrito: e sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo,
os separou um do outro, isso é, Eliseu de Elias. E Elias subiu ao céu num redemoinho. 2 Reis, capítulo 2, verso 11. Porém, por outro lado, o Senhor Jesus nos falou com todas as letras que ninguém subiu ao céu. Leiamos. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. João 3,13. Essa mensagem também foi repetida por Pedro mais adiante, quando pelo Espírito ele disse que Davi, depois da sua morte, não subiu aos céus. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Atos, capítulo 2, verso 34 e o 35. Então, diante desse grande tiroteio, eu faço a seguinte pergunta: contradição bíblica ou falta de conhecimento dos teologanos em geral? Evidente que a Escritura não se contradiz, porque que apesar de ela ter sido escrita por profetas diferentes, em tempos diferentes, apesar de tudo isso, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, que não erra jamais. Agora imagine você, se um leigo das Escrituras confrontar essas duas mensagens, uma dizendo que 2 santos subiram ao céu, e a outra, o próprio Filho de Deus, dizendo que no céu ninguém jamais subiu. No mínimo vai dizer que as Escrituras estão se contradizendo. Porém, se os irmãos conhecerem a revelação dos vários céus que vamos apresentar aqui, será fácil sair desse aperto sem lançar mão a nenhum subterfúgio ou desculpas esfarrapadas para a igreja. Ainda que essas duas narrativas, num primeiro momento, aparente contradição entre si. Baseado no seu pouco conhecimento bíblico da época, recebido apenas em parte, está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 9. Moisés indiretamente anunciou 7 céus, dizendo: eis que os céus, 2 ou mais, e os céus, 2 ou mais, 2 céus, 2 ou mais, são do Senhor teu Deus, e a terra, e tudo o que nela há. Deuteronômio 10, 14. Ao citar a terra na sua mensagem, Moisés indiretamente incluiu o nosso primeiro céu atmosférico, que séculos mais tarde, na revelação, João denominou de primeiro céu. Apocalipse 21, 1. Nota, como o número 7 tem sido usado em quase todo o plano de Deus, conforme os exemplos: 7 dias da criação, 7 voltas das muralhas de Jericó, 7 mergulhos no Jordão, 7 selos, 7 anjos com 7 trombetas, 7 taças da ira, etc. Entendemos que o número de céus também são 7, conforme o nosso desenho meramente ilustrativo. Em ordem decrescente temos o 7º céu, que é o trono de Deus, o 6º céu, o 5º céu, o 4º céu e o 3º céu, paraíso. Também é importante entender que antes da criação da nossa terra e do nosso céu, somente havia 5 céus. Após a expulsão de Satanás e de seus anjos do 7º céu, feita por Miguel e seus anjos, eles passaram a viver no espaço de apenas 3 céus, o 6º, o 5º e o 4º céu.
Eras à frente, com a criação da nossa terra, Deus criou também os 2 últimos céus, de consistência física, isto é, na nossa ótica humana, que é o nosso céu atmosférico, o primeiro céu, criado no 2º dia, Gênesis 1, 6 a 8, e o 2º céu, que é o astronômico, o das galáxias, criado no 4º dia, Gênesis 1, 14 a 19, completando assim um total de 7 céus, revelando então este mistério. No caso de Enoque e Elias, certamente que eles foram arrebatados, sim, para o céu, mas para o 3º céu, paraíso, onde também foi Davi, depois da sua morte, e todos os santos que morreram ou morrerão em suas gerações. Estes tiveram e ainda têm como destino o 3º céu ou paraíso, de onde aguardarão a redenção dos seus corpos na ressurreição do último dia aqui na terra. Entretanto, já o céu, que disse Jesus da onde ele desceu, o Senhor se referia ao 7º céu, o do trono de Deus. Este sim, realmente nenhum ser humano jamais subiu, exceto João, em espírito, da onde ele recebeu a revelação. Apocalipse, capítulo 4, verso 1. Qual é a localização do 3º céu, paraíso, em relação ao 7º céu, trono de Deus? Simples, a Escritura é bastante clara sobre isso. As almas dos mortos que estão no 3º céu, paraíso, se encontram num patamar inferior ao patamar do 7º céu, ou seja, debaixo do altar, conforme vamos ler agora. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Apocalipse capítulo 6, verso 9. Nota, é importante entender que as dimensões espirituais dos céus, bem como as suas fronteiras, são indescritíveis para nós humanos. No caso das almas que clamam debaixo do altar, na nossa fraca avaliação, entendemos que essas almas estão mesmo ligadas debaixo do altar do Senhor. Porém, isso é completamente diferente quando se trata do âmbito espiritual, onde o tempo e o espaço se fundem num só. Aliás, como exemplo, vemos a passagem do rico e do Lázaro, quando o rico em tormentos naquela chama, naquela distância, estando ele lá no abismo, não somente viu a água no paraíso, como também Lázaro, e também dialogou com o pai Abraão. Então a dimensão espiritual é completamente diferente do nosso entendimento natural. De quantos céus são compostas as regiões celestiais que o dragão e seus anjos decaídos ainda têm acesso espiritualmente? As regiões celestiais que Satanás e seus anjos ainda têm acesso são compostas de 5 céus. São eles o 6º céu, o 5º céu, o 4º céu, o 3º céu, que é o paraíso, Satanás e seus anjos não têm acesso. O 2º céu, ele tem acesso, que é o nosso 1º céu atmosférico, no qual ele tem acesso. O apóstolo Paulo, já na sua época, sabia muito bem desses detalhes, quando ele disse: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, verso 12. Vale da sombra da morte. Agora, aproveitando o gancho dos 7 céus,
eu jamais poderia deixar de compartilhar com meus irmãos esta tão grande revelação, que é de extrema importância para a manutenção da salvação do cristão, chamada o Vale da Sombra da Morte. Assunto esse não abordado até hoje pelos teólogos em geral. Com a posterior queda de Adão e Eva, sabendo que as almas dos pecadores em sua morte tentaria atravessar o segundo céu em direção ao terceiro céu, o paraíso, Satanás concentrou suas miríades de anjos decaídos, seus principados, suas potestades no segundo céu, que na nossa ótica material e física é o das galáxias. Este grande espaço foi chamado por Davi de o Vale da Sombra da Morte, o qual ele não temeria passar, porque o Senhor estava com ele. Leamos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Salmo 23. Sabendo que Satanás iria concentrar as suas miríades de anjos neste segundo céu, com a finalidade de arrastar multidões de almas pecadoras para o inferno, Deus fez uma primeira promessa para Adão e Eva e a sua descendência, sobre a vinda da semente da mulher, que está lá em Gênesis 3,15, dizendo que esta semente não somente pisaria a cabeça da serpente, mas também seria a ponte de ligação para o salvo entre o nosso primeiro céu, o paraíso, chamado também de caminho da vida. Leamos. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Provérbios 15, 24. Após a morte, os espíritos do ser humano tentam voltar a Deus, segundo o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Porém, o vale da sombra da morte está infestado de demônios, que impede qualquer alma de atravessá-lo. Somente consegue passar em direção ao terceiro céu, o paraíso, aqueles que na sua caminhada de fé na terra permaneceram fiéis ao Senhor, conforme Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Estes, quando vivos, tiveram na terra como companhia os anjos de Deus, que sempre se acamparam ao seu redor, a fim de que, em suas mortes, esses mesmos anjos os levam em segurança pelo caminho da vida, garantida pelo sangue do Cordeiro. Aliás, foi exatamente baseado neste caminho que o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Portanto, após a sua morte, o salvo é levado pelos anjos através deste caminho de luz para o paraíso, como aconteceu com Lázaro. Leamos. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio do Abraão, que é o mesmo paraíso. Lucas, capítulo 16, verso 22, parte A. Já no caso do rico, que viveu impiamente afastado de Deus na terra, quando de sua morte, os demônios arrastaram sua alma para o abismo, inferno, conforme profetizou também o salmista. Não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém seu coração tem perversidade. Salmo 28, 3. E o outro versículo, que diz assim: e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, que é no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Lázaro, Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 16, 22 e 23.
Outra grande prova bíblica de que este vale da sombra da morte, que se situa entre o nosso primeiro céu e o terceiro céu, está cheio de legiões de demônios, impedindo as almas dos pecadores de alcançar o paraíso, está na passagem de Daniel, capítulo 10, verso 13. Quando até o anjo Gabriel, ao trazer uma mensagem de Deus a Daniel, foi impedido de passar por esse vale 21 dias, sendo necessário ele pedir ajuda a Miguel e seus anjos, conforme está escrito. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs diante de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, 13. Mas, irmão Jaime, quando que Satanás e seus anjos decaídos serão expulsos das regiões celestiais? Este será o próximo assunto da segunda parte do estudo Quantos Céus Existem. Nele trataremos também da limpeza final de todos os 7 céus, que é o verdadeiro significado da purificação do santuário, da mensagem de Daniel 8,14. Também falaremos do estabelecimento do novo céu, da nova terra e da nova Jerusalém, cuja duração serão eternos. Que Deus te abençoe em graça e em conhecimento. Amém.